E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, vou começar aqui mais uma aula. Já vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal antes de tudo. E a aula de hoje vai ser sobre funções inorgânicas. A aula em si não vai ser sobre funções inorgânicas, mas a playlist que eu vou montar vai ser funções inorgânicas. Igual tinha a playlist de estequiometria, vai ter agora a de funções inorgânicas. Beleza? Então vamos lá. O que é uma função inorgânica? Bom, na matemática, função e inorgânico é algo que não é orgânico. Então pronto, acabamos nossa aula, deu por aí. Não, né? Óbvio que não. As funções inorgânicas são também conhecidas como ácidos, bases, óxidos e sais, beleza? Não é o sal de cozinha que você usa, é um outro tipo de sal. Você vai aprender o sal da forma química, beleza? Não culinária. Só que hoje a gente não vai falar sobre os quatro, e sim sobre ácidos e bases, beleza? Bom, o que a gente vai falar sobre eles? As características, né? Os tipos de ácidos e bases. A gente vai falar nomenclatura. Igual tinha nomenclatura na química orgânica, aqui também vai ter como você dá nome a um ácido e uma base e a força, né? O quanto forte é um ácido e o quanto forte é uma base. Beleza? Bom, mas antes, tem algumas formas da gente descobrir o que é ácido e o que é básico? Tem. E uma delas é a escala de pH. A escala de pH é essa daqui que vai de 0 até 14. Também tem a de pOH, que vai de 0 até 14 também. Esse 0 até 14 não foi tirado do nada, né? Vem de umas equações de logaritmo que agora não é importante, não vou passar agora para vocês, mas saibam que o pH existe e é possível identificar o que é ácido e o que é base a partir de uma escala de pH, onde para baixo de 7 é ácido, então para baixo de 7 é ácido e para cima de 7 é básico e o 7 é neutro, beleza? E aí aqui tem alguns exemplos, né? Limão é ácido, pH 2, o sangue é uma solução tampão nossa, né? Mas ele é levemente básico. E aí algumas características legais, ó. O nosso estômago, ele é ácido, né? Ele tem pH 1. E aí, quando a gente está com queimação no estômago, quer dizer o quê? Que tem excesso de ácido. Então, o que a gente faz? Toma uma pastilha estomacal que tem o pH 10, ou seja, é básico. Isso serve para neutralizar. Isso tem uma explicação que não vai ser nessa aula, repito, mas nas próximas eu espero que eu já consiga explicar e vocês entendam o funcionamento. A mesma coisa acontece com condicionador e shampoo de mesma marca, né? Você tem um shampoo de um pH mais elevado para ter um condicionador de um pH mais baixo, certo? Então, uma das formas de você ver o que é ácido e o que é básico é pelo pH. Você mede o pH com papel tornassol, com pHmetro, indicadores. Inclusive tem um vídeo de indicador que eu fiz com repolho roxo, vou deixar aqui nos cards. Tá muito legal, dê uma conferida. E uma outra forma de você identificar, e aí eu estou só comentando, não é em hipótese alguma para vocês fazerem isso. Não façam merda, beleza? Não experimentem nada em laboratório e não saiam comendo aí, reagentes químicos. Se tem gosto ácido, né? Se é azedo, é ácido. Então, por exemplo, o limão, ele é azedo porque é ácido. O tomate, ele é meio azedinho porque é ácido. O vinagre é azedo porque é ácido, beleza? E o café? O café também é ácido, só que ele é o amargo, né? O amargo encobre o ácido. É a mesma coisa na cerveja. A cerveja, ela é ácida, só que a gente coloca o lúpulo para encobrir, né? Para dar o amargor, para tirar esse azedo. Água com gás. Por que a água com gás é mais azedinha? Porque a gente coloca ácido carbônico para formar aquele gás. Então, ela é mais azedinha. E alimentos básicos tendem a ter um sabor mais adstringente. Adstringente é quando você come aquela banana verde e ela amarra na sua boca. Isso é um adstringente. Ou quando você pega o sabão e dá uma linguada nele, eu já fiz isso, não recomendo e não façam. É esse gosto, adstringente. Beleza? Então vamos lá. Os ácidos. Os ácidos têm três teorias, né? Tem a teoria do Arrhenius, que para ele o ácido é toda substância aquosa que ioniza, beleza? Ácido ioniza e produz o íon H3O+. Tem o Bronsted e o Lohr, que o ácido é toda substância que gera íon H+. O Arrhenius e o Bronsted e o Lohr estavam falando basicamente a mesma coisa. Só qual que é a diferença? O Bronsted e o Lohr já são mais gerais. Eles conseguem definir o que é ácido mesmo quando não é aquoso.
Por quê? Da onde que vem esse H3O+, do Arrhenius? É a mesma coisa que o H+, do Bronze-Telur. A diferença é que um H2O, né, desse íon, está vindo da própria substância aquosa. Então o ácido vai ser aquela substância que libera o íon H+, que gera o íon H+. Tem uma outra definição de ácido, que é a do Gilbert Newton Lewis, que ácido é toda espécie química que pode receber um par de elétrons. Ela é importante, mas para o vestibular a gente vai de Arrhenius e de Bronze-Telur, beleza? Mais necessariamente do Bronze-Telur, porque ele já engloba tudo. Então ácido é toda substância que ioniza H+, beleza? Atenção, gente! Ácidos são compostos moleculares, ou seja, eles são formados por ligações covalentes. Portanto, os ácidos não dissociam, eles ionizam, beleza? Para você dissociar, você já tem que ter aquele íon H+, e o ácido não tem. Ele gera a partir da reação. Então, o ácido ioniza e não dissocia. E os ácidos que ionizam somente um H+, serão chamados de ácidos monopróticos. E os que ionizam 2 ou mais H+, serão chamados de ácidos polipróticos. Beleza? Então vamos lá. Os ácidos são separados em dois tipos. O primeiro, os hidrácidos. Os hidrácidos são os ácidos que não apresentam o elemento oxigênio. Não apresentam oxigênio, somente o hidrogênio. Daí o hidre, né? Hidrogênio, hidrácidos, químicos sempre criativos. Então, por exemplo, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, certo? A força. Todos os ácidos com metais da família 7A, família 7A na tabela periódica, né? A família dos halogênios, penúltima família, são fortes, exceto o flúor. O resto é fraco, beleza? Então, todos os metais da família 7A, exceto o flúor, são ácidos fortes. E aí, sobre a nomenclatura, vocês repararam? Ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico. Vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o ácido, o nome do metal, do elemento, né? Aqui metal é força do costume, mas é do elemento, né? Não o metal em si. E acrescentar o hídrico. Então, por exemplo, HF, ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico e assim por diante, beleza? Esses são os hidrácidos. E outro tipo de ácido, os oxiácidos. Bom, se os hidrácidos tinham hidrogênio, os oxiácidos vão ter oxigênio, né? Faz sentido. Aqui uns exemplos, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico. Aí vocês já começam a reparar que eles não terminam todos com ico, né? É somente isso, vai ter umas alterações. A força. Bom, a gente pode descobrir a força de um oxiácido aplicando uma regrinha simples. Qual que é a regrinha? A gente vai contar o número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Então, por exemplo, oxigênio do ácido sulfúrico 4, hidrogênio do ácido sulfúrico 2. 4 menos 2 dá 2. E com isso, a gente vai ter esses possíveis resultados. 3 é muito forte, 2 é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. Então aqui o nosso ácido sulfúrico é um ácido forte, o nosso ácido nítrico é um ácido forte e o nosso ácido carbônico é um ácido moderado? Não. O ácido carbônico vai ser uma exceção. Por quê? Porque mesmo o resultado dele sendo moderado, ele vai se ionizar em H2O, água, e CO2, gás carbônico. Então a tendência dele não é liberar os íons H+, e sim água com gás carbônico. Então ele é uma das únicas exceções. De resto, essa regrinha funciona para todos, beleza? Nomenclatura dos oxiácidos. Bom, tem várias formas de decorar. Tem tabelas enormes, tem frases, né? Mosquito, emosto, mate-pique, metovidrico. Só que, galera, vocês já sabem NOx. Eu vou deixar aqui nos cards a aulinha que eu explico o NOx. E tem uma maneira muito mais simples. Você precisa decorar só 4 coisas. O NOx do elemento central e a nomenclatura dele. Então, por exemplo, se o NOx do elemento central for 1 ou 2, eu vou colocar hipo mais o nome do elemento mais o oso. Se for 3 ou 4, o elemento mais o oso. Se for 5 ou 6, o elemento mais o ico. E se for 7, o per mais elemento mais ico. Vejam só. Aqui eu tenho esse HClO. Bom, eu sei que o NOx do oxigênio é sempre menos 2. O NOx do hidrogênio é sempre mais 1. Eu preciso, então, de carga mais 1
para essa carga total aqui dar zero, certo? Mais 1 menos 2, zero. Ou seja, o NOx desse cloro do elemento central é 1. Então eu vou usar essa nomenclatura. Hipo mais o elemento mais oso. Então vai ser ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Ó. Oxigênio sempre menos 2, eu tenho 3, menos 6. Hidrogênio sempre mais 1, eu tenho 2, mais 2. Menos 6 mais 2, menos 4. Então eu preciso que o meu enxofre tenha NOx 4 para dar zero, certo? NOx 4 é essa nomenclatura. Então ácido, o enxofre a gente vai chamar de sulfur, né? Se você ver na tabela periódica, o enxofre é o S porque vem de sulfur. Então ácido sulfuroso, ácido sulfuroso, certo? A mesma coisa para o 5 e 6. Se a gente tirar o NOx desse enxofre, ele vai dar 8 aqui no oxigênio, menos 8, né? Mais 2 no hidrogênio, então esse enxofre vai ter que ser 6. Ou seja, mais 6 o NOx central, elemento mais o ico. Então, ácido sulfúrico. Então, ácido sulfúrico H2SO4. E o HClO4, esse cloro vai ter o NOx 7, a hora que a gente fazer as contas, a gente vai usar essa nomenclatura. Ácido perclórico. Ácido perclórico. Beleza? Então, decorem isso daqui, essa tabelinha. O NOx vocês sabem fazer, novamente, está aqui nos cards. E sucesso. Certo? Então agora, sempre que alguém perguntar, vocês vão saber falar mais do que vocês aprenderam no Breaking Bad de ácido. Bom, então vamos para as bases. A base para fechar bonitinho. Bom, a base, ela sim dissocia. Por que a base dissocia liberando uma hidroxila, né? Hidroxila é OH-. Porque a base, ela será uma ligação entre um metal e o OH-. E o OH- é um ametal. Então, ligação de metal com ametal é uma ligação iônica. Se é uma ligação iônica, vai ocorrer a dissociação. Ao contrário do ácido, que era uma ligação covalente, que ocorreria a ionização. E por ser uma dissociação iônica, por ser uma ligação iônica, desculpa, a gente pode usar a regrinha do escorregador. Ah, Wesley, o que é a regra do escorregador? Bom, eu tenho os elementos e as cargas. Bário 2+, OH-. Eu vou fazer esse 2+ descer aqui e esse 1 descer aqui. Então, como que seria a fórmula? BaOH2. O 2 do bário veio para aqui e o 1 do OH- veio para aqui. Ah, Wesley, se eu tivesse um metal da terceira família, que tem carga 3+, eu teria, por exemplo, o alumínio 3+, mais OH-. Como que formaria? Ficaria AlOH3, beleza? E detalhe, gente, esse 2 tem que estar aqui do lado de fora. Por quê? Porque se eu colocar sem o parêntese no hidrogênio, eu estou falando que eu tenho só 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu colocar aqui no oxigênio, eu estou falando que eu tenho 2 oxigênios e só 1 hidrogênio. Então, hidroxila é entre parênteses, beleza? A força será uma base forte, aquela que libera muitas hidroxilas na dissociação, beleza? E qual que são essas bases fortes? Família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio, são bases fortes, beleza? Família 1A e 2A, exceto berílio e magnésio, bases fortes. Base fraca vão ser aquelas que liberam poucas hidroxilas e são todos os outros metais, inclusive o berílio e magnésio, beleza? Base, sim, é hidroxila mais metal. Ácido vai ser o nosso H+, com algum outro elemento, beleza? Solubilidade das bases. A gente vai ter as muito solúveis, parcialmente solúveis e insolúveis. As muito solúveis são a família 1A, as parcialmente solúveis são a família 2A, exceto novamente o berílio e magnésio, e as insolúveis são as restantes, inclusive berílio e magnésio. Bom, aqui tem alguns exemplos, né, das muito solúveis, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, hidróxido de berílio, hidróxido de magnésio, hidróxido de ferro. Repararam o nome que eu estou dando às bases? Não é à toa. Agora a gente vai falar sobre nomenclatura. Bom, a nomenclatura vai ter 2 tipos. Uma, quando o NOx é fixo, vai ser o hidróxido de mais o nome do metal. Ah, Wesley, como que eu sei que o NOx é fixo? Família 1A e 2A da tabela periódica é NOx fixo. Então, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. KOH, hidróxido de cálcio. Ah, KCa,
é o hidróxido de cálcio, KOH, hidróxido de potássio. Então, família 1 e 2, um metal da família 1 e 2 tem NOx fixo. Portanto, a nomenclatura vai ser hidróxido de mais o nome do metal. Ah, Wesley, e se tiver um NOx variável? Aí você vai ter o hidróxido de mais o metal mais o NOx do metal em número romano. Confuso? Vou explicar. Por exemplo, FeOH3. Aqui a gente sabe que o ferro vai ter o NOx 3. Então teremos o hidróxido de ferro 3. Ah, olha, como que eu sei que o ferro tem NOx 3? Bom, porque se a gente fizer as contas de NOx, vai chegar no resultado que esse ferro tem o NOx 3+. Ou simplesmente por bater o olho, né? Se eu tenho 3 hidroxilas que tem carga menos, ou seja, eu tenho uma carga 3 menos aqui. Eu preciso que o meu ferro tenha carga 3+, para isso tudo dar zero, beleza? FeOH2, o NOx do ferro é mais 2, então a gente vai ter o hidróxido de ferro 2. Ah, Wesley, só isso, só isso. Tem um macete? Tem como fazer um macete, mas se você quiser algo a mais, né? Um macetinho. Os metais mais manjados, galera, para nomenclatura de base de NOx variável, vão ser o ferro 2 ou 3 e o cobre 1 ou 2. Então, ferro com NOx 2 ou 3 e cobre com NOx 1 ou 2. E aí, a gente vai ter o hidróxido férrico e o hidróxido ferroso também. Por quê? O Ico a gente vai usar para o maior NOx. Então, aqui o ferro 3 é o maior NOx, hidróxido férrico. E o oso a gente vai usar para o menor NOx. Isso serve para o cobre? Serve também, ó. CuOH, hidróxido cuproso. O cupre vem do próprio nome do cobre na tabela periódica, cuprion, beleza? E o CuOH2, hidróxido cúprico, beleza? Tranquilinho. E agora uma curiosidade, né? A gente tem uma base muito manjada também nos vestibulares, que é o hidróxido de amônio. Ele é extremamente instável, não é fácil mesmo ter essa base de forma natural, né? Só sintetizada. Por quê? Porque ela prefere sempre se dissociar em amônia e água, beleza? Só uma curiosidade, se vocês verem isso em algum vestibular, é uma base instável, hidróxido de amônio, beleza? Então por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aqui o lobinho do canal. Qualquer dia eu explico para vocês o porquê do lobinho. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amiguinhos. Beleza? Espero que tenha gostado. Até a próxima.